Imagine um império que durou mais de 3.000 anos. Um povo que construiu monumentos que ainda hoje desafiam o tempo. Homens que se diziam filhos dos deuses e governavam com poder absoluto sobre vida e morte. O Egito Antigo não foi apenas uma civilização. Foi um mistério, um símbolo de poder e eternidade. Dos faraós aos escribas, dos templos de Luxor, às pirâmides de Gizé, o Egito se tornou uma das culturas mais fascinantes da história humana. Mas como um povo vivendo em meio ao deserto criou um império tão grandioso? Como os faraós controlavam milhões de pessoas e faziam com que seus nomes fossem lembrados por milênios? Hoje, vamos embarcar em uma viagem pelo Egito Antigo e descobrir o verdadeiro poder dos faraós. O nascimento do Egito. Tudo começa nas margens de um rio, o Nilo. Em um mundo de desertos e calor escaldante, o Nilo era uma dádiva divina. Todos os anos, suas águas transbordavam, depositando uma camada fértil de lodo que transformava o deserto em um paraíso agrícola. Por volta de 3100 a.C., as primeiras aldeias ao longo do Nilo começaram a se unificar. Dois grandes reinos surgiram: o Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, ao norte, próximo ao delta. A história muda quando um líder chamado Narmer, também conhecido como Menes, unifica os dois reinos, tornando-se o primeiro faraó do Egito. Nasce então uma das civilizações mais duradouras e influentes da história humana. O Egito Antigo floresceu porque aprendeu a domar o Nilo e a transformar sua fertilidade em poder. O poder divino dos faraós. No Egito Antigo, o faraó não era apenas um rei. Ele era considerado um deus vivo, o intermediário entre os homens e os deuses. Sua palavra era a lei. Sua imagem era sagrada. A crença central era a Ma'at, o equilíbrio cósmico, a harmonia entre o céu, a terra e o submundo. O dever do faraó era manter essa ordem. Se o Nilo não inundava, se a colheita falhava, era sinal de que o faraó havia falhado em manter o equilíbrio. Por isso, o poder dos faraós era religioso e político ao mesmo tempo. Eles controlavam os templos, a agricultura, o exército e a justiça. E para garantir que seu poder jamais fosse esquecido, construíam templos e túmulos gigantescos, símbolos de sua glória eterna. O Egito era uma teocracia perfeita, governada pelos deuses, através de homens, as grandes pirâmides. Quando falamos de Egito, é impossível não pensar nas pirâmides. Essas estruturas colossais são mais do que túmulos, são mensagens para a eternidade. Durante o Antigo Império, c. 286, 281 a.C., os faraós concentraram riquezas e trabalhadores para erguer monumentos sem precedentes. A mais famosa delas, a Grande Pirâmide de Quéops, construída em Gizé por volta de 2560 a.C., é composta por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas. Até hoje, arqueólogos discutem como foi possível mover e alinhar essas pedras com tamanha precisão, usando apenas ferramentas simples. Para os egípcios, a resposta era simples: os faraós tinham poder divino. As pirâmides eram portais para o além, e símbolos de um poder que transcendia a morte. Vida e sociedade no Egito. Enquanto os faraós governavam do alto, a vida do povo egípcio seguia o ritmo do Nilo. A sociedade era organizada de forma hierárquica. O faraó, no topo, era o senhor das duas terras. Os sacerdotes administravam os templos e mantinham o contato com os deuses. Os escribas eram a elite intelectual, responsáveis por registrar tudo: impostos, rituais, guerras. Os artesãos e agricultores formavam a base da economia. Apesar da rigidez, o Egito era surpreendentemente estável. A agricultura próspera garantia comida e riqueza, e o Estado redistribuía os recursos, mantendo o equilíbrio. A religião estava em tudo, do trabalho ao nascimento, da arte à morte. O egípcio vivia com um olho na terra
e outro na eternidade. Deuses e crenças. O Egito tinha centenas de deuses, cada um com um papel essencial. Ra, o deus do sol, era o criador de tudo. Ísis, deusa da magia e da maternidade, era símbolo de amor e proteção. Osíris, deus do submundo, representava a morte e o renascimento. E Anubis, com cabeça de chacal, guiava as almas no além. A morte não era o fim, mas uma passagem. Acreditava-se que, após morrer, o coração da pessoa seria pesado na balança de Osíris, comparado à pena da verdade. Se fosse puro, o morto viveria eternamente no campo dos juncos, o paraíso egípcio. Se fosse impuro, sua alma seria devorada por um monstro. Essa crença motivava toda a vida egípcia, inclusive as incríveis práticas de mumificação. Desculpa interromper, mas se você está curtindo o vídeo, não esquece de deixar seu like, isso ajuda muito. E se inscreva no canal. Vamos lá, continuando com o vídeo. O mistério das múmias. A mumificação era um ritual sagrado, que visava preservar o corpo para a alma encontrar sua morada após a morte. Sacerdotes removiam órgãos internos, usavam sais e resinas, e envolviam o corpo em faixas de linho, acompanhadas de amuletos e inscrições mágicas. O processo podia levar 70 dias. Os faraós eram mumificados com extremo cuidado, colocados em sarcófagos de ouro e enterrados com seus tesouros. Acreditava-se que eles precisariam de tudo na vida após a morte. Esses rituais, feitos com devoção, transformaram a morte em uma arte. Séculos depois, as múmias e tumbas, como a de Tutankhamon, descoberta em 1922, revelariam ao mundo os segredos mais íntimos dessa civilização. As grandes dinastias. O Egito atravessou mais de 30 dinastias ao longo de 3 milênios. O Antigo Império foi a Era das Pirâmides. O Médio Império trouxe estabilidade e expansão econômica. E o Novo Império, 1550, 1070 a.C., marcou o auge do poder egípcio. Foi nesse período que surgiram faraós lendários como Hatshepsut, a rainha faraó, que governou com sabedoria e prosperidade; Akenaton, o rei herege, que tentou impor o culto a um único deus; Aton, Tutankhamon, seu jovem sucessor, símbolo do retorno às antigas tradições; e Ramsés II, o Grande, que liderou o Egito em batalhas épicas e construiu mais templos do que qualquer outro faraó. Esses nomes transformaram o Egito em uma superpotência da antiguidade, temida e admirada em todo o mundo conhecido. A queda do império. Mas até mesmo os impérios dos deuses caem. Com o tempo, as invasões estrangeiras, disputas internas e crises econômicas enfraqueceram o Egito. A partir de 1000 a.C., o poder dos faraós foi se fragmentando. Primeiro vieram os núbios, depois os assírios. E finalmente, em 332 a.C., Alexandre o Grande conquistou o Egito. Nascia uma nova era, o período helenístico, marcado pela fusão da cultura grega e egípcia. Séculos depois, o país cairia sob domínio romano. O último grande nome do Egito Antigo seria Cleópatra Sétino, uma mulher de inteligência e carisma notáveis, que tentou restaurar a glória dos faraós, mas acabou tragada pela expansão de Roma. Com sua morte, em 30 a.C., terminava a história dos faraós, mas não o fascínio pelo Egito, o legado eterno. Mesmo após sua queda, o Egito Antigo continuou a inspirar o mundo. Suas artes, sua arquitetura, sua matemática e sua visão espiritual deixaram marcas profundas na humanidade. Os gregos e romanos estudaram sua sabedoria. Exploradores modernos, arqueólogos e cientistas continuam a desvendar seus mistérios, das tumbas ocultas do Vale dos Reis às câmaras secretas das pirâmides. O Egito foi, e ainda é, um símbolo da busca humana pela imortalidade. Um povo que acreditava que nada realmente morre, se for lembrado. E talvez,
Esse seja o verdadeiro poder dos faraós: vencer o tempo. Encerramento. Dos deuses do Nilo às areias de Gizé, o Egito antigo continua vivo. Não apenas em ruínas, mas na imaginação do mundo. Ele nos ensina que o poder não está apenas nas mãos dos reis, mas na capacidade de criar algo que dure para sempre. O Egito antigo, onde o homem se tornou eterno.